aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o quarto episódio do nosso Parabólica Podcast. Eu sou o Pedro Renó, professor do canal Parabólica no YouTube e agora também do podcast, o Parabólica Podcast. Estou aqui com vocês para mais um episódio para a gente falar hoje de um tema muito importante. Eu sei que quando eu falo que é muito importante, já está quase virando meme isso, porque todo mundo fala que eu falo que tudo é importante, mas se a gente está abordando esse tema, eu ia falar falando, mas se a gente está abordando esse tema, é porque cai em vestibulares e cai no Enem também. O tema de hoje é governo geral, já que o último episódio, episódio 3, nós falamos sobre capitanias hereditárias. E atenção, porque nós temos muitos detalhes para trabalhar aqui, muitos detalhes mesmo para tratar aqui hoje. A gente vai falar dos governadores gerais, as principais ações, os conceitos do governo geral, tem muita coisa mesmo, então fica aí. Pega aí o seu lanche, comece a lavar a sua louça. Inclusive, eu queria até perguntar para vocês, na onde você mora, você fala lavar vasilha ou lavar louça? Enfim, isso não é o tema do Parabólica Podcast de hoje, mas sempre me surgiu essa curiosidade. Assim como também em Belo Horizonte, onde eu morei muito tempo, se chama Copo Lagoinha. Em São Paulo se chama Copo Americano. Enfim, vamos falar então de governo geral. Aí você está fazendo sua corrida, passeando com o cachorro, você está estudando, colocando um fonezinho aí, fazendo as anotações no caderno. Eu quero só lembrá-los que essa gravação desse podcast está acontecendo ao vivo lá no meu canal na Twitch, twitch.tv/parabolicaonline, e a partir desse episódio eu também estou disponibilizando os meus planos de aula, os que eu utilizo, que eu fico um mó tempão aqui preparando essa aula aqui para poder fazer essa gravação, e eu disponibilizo lá também. Eu vou disponibilizar, esse é o primeiro. Acabou a gravação, eu coloco lá no chat para quem quiser pegar. Eu não sei ainda como que eu vou fazer, mas enfim, é isso. Vamos começar então. Começar com conceitos básicos, a gente precisa trazer primeiro conceitos, temas, curiosidades importantes que podem ser cobradas no vestibular sobre o governo geral, antes de falar das ações de cada governador geral. O que é o governo geral, ou a ação dos governadores gerais? O nome já é totalmente explicativo. A gente está falando de uma medida adotada pela coroa portuguesa, na sua colônia mais próspera agora nesse momento, que é o Brasil, como forma de centralizar a política administrativa nas mãos desse cara, que é o governador geral. Por que utilizar o governador geral? Por que agora centralizar nas mãos de uma pessoa? Porque as capitanias hereditárias, enquanto sistema administrativo, vocês escutaram o nosso último episódio do Parabólica Podcast, a gente falou que elas fracassaram. Apenas Pernambuco, talvez um pouquinho mais ali São Vicente, que seria correspondente à capitania de São Paulo, pegaria pedaços também de Minas Gerais. Ali deu certo, mas pensa no Brasil inteiro. Então, a gente falou do declínio das capitanias, o porquê, o fracasso. Então agora vamos centralizar a política do Brasil, a administração do Brasil nas mãos de uma pessoa só. E ele não recebe como doação, ele vem a mando do rei, pessoas fiéis, de confiança, geralmente nobres em Portugal, que recebem o Brasil mesmo para governar, mas nas mãos, na verdade o Brasil continua pertencendo à coroa portuguesa. Tudo certo, né? Então, isso até então, tudo tranquilo para vocês. Agora, olha só, agora é um ponto muito importante que as pessoas têm muitas curiosidades, as pessoas têm muitas dúvidas. O governo geral durou de 1548 até 1808. Ah, mas professor, mas não era só até lá o Mendes Sá? Não, gente, esses três primeiros são os que têm ações, atitudes, ou uma política no Brasil que são extremamente consideráveis por se tratar do início da colonização. Mas existiu o governo geral até 1808, até a vinda da família real no Brasil. Agora imagina só se no seu estudo você teria que... Você está no colégio, você vai estudar para o Enem ou para os outros vestibulares, você tem que estudar cada governador geral. Que nem geralmente eu costumo fazer em república, estuda cada presidente. Na verdade, a partir já de Dom Pedro I, já estuda qualquer governante, representante do Estado brasileiro. Mas agora imagina só você ter que fazer isso, certo? Então não dá, né? Então a gente pega os três primeiros, que são o Mendes Sá, o Duarte da Costa e o Tomé de Souza, que foi o primeiro. Na verdade eu falei numa ordem
decrescente. Eu falei ao contrário, na verdade. Então, a gente precisa entender isso. O governo geral durou até 1808, teve modificações, isso que é importante destacar. E é muito importante salientar que a partir de 1572 o Brasil teve durante um período de 1572 a 1578 dois governadores gerais. Porque o Brasil foi repartido através do governo aí, de Dom Sebastião. Dom Sebastião é aquele mesmo, aquele que morreu na guerra contra os mouros em Marrocos, que depois surgiu o sebastianismo, deu origem depois à União Ibérica. Antes de ele morrer, em 1572, ele dividiu o Brasil ainda em dois governos gerais. Então o Brasil, de 1572 a 1578, o Brasil passou a ter a repartição do norte e a repartição sul. Então a gente tinha a repartição norte com sede em Salvador, que vai ser fundado agora, durante esse período que a gente vai comentar, e a repartição sul, que tinha sede no Rio de Janeiro também, que vai ser fundada agora no governo de Mendes Sá, que vai ser o último governador geral que a gente vai trabalhar aqui. E em outros momentos o Brasil também teve outras divisões, é importante destacar isso. Como, que tipo de divisões? Em outros momentos, já no século, depois já pós-século XVI, mais precisamente no século XVII, é fundado também, você tinha o Estado do Brasil, e mais ao norte foi fundado também a capitania, na verdade, o Estado, na verdade, do Maranhão, que depois passou a se chamar Estado do Maranhão e Grão-Pará, teve outras mudanças também. Então o Brasil ele nunca foi um só, mesmo a gente falando do governo geral, porque é muito grande. Nós estamos falando, naquele período, uma colônia. Vamos pensar no território brasileiro hoje, enquanto país, a gente tem proporções continentais, certo? Então, mas todos os governadores gerais que a gente for falar aqui, nesse momento, eles são anteriores a essa divisão de repartição norte, com sede em Salvador, e repartição sul, com sede no Rio de Janeiro. Então vamos começar. Atenção, governador geral, imagina só uma pessoa só governando o Brasil inteiro, o quão difícil seria. Então ele precisa de auxiliares, é preciso ter uma estrutura administrativa no Brasil que ultrapasse a política feita, ou a administração feita pelo governador geral, certo? Então existiam auxiliares. Como assim? Nós estamos estabelecendo aqui no Brasil o que já começou a ser feito pelas capitanias hereditárias, mas agora a gente está estabelecendo de forma muito mais concreta. Vocês vão perceber isso no governo geral, que ele é muito mais organizado nesse sentido. Esses auxiliares, porque o governador geral ele não pode fazer tudo, ele não é um rei absolutista. Importante, ele é um governador. Então a gente vai ter a presença do ouvidor-mor, que vai ser o cara responsável pela justiça no Brasil, justiça na colônia. Então o ouvidor-mor é o cara que vai cuidar de todas as leis, o que pode e o que não pode no Brasil. Nós teremos o provedor-mor, que é o responsável pelas finanças, e é um ponto muito importante a responsabilidade das finanças, ainda mais porque nós vimos isso desde o período pré-colonial e passando pelas capitanias hereditárias, da dificuldade de se controlar finanças no Brasil, principalmente quando a gente fala sobre contrabando, feito até mesmo pelos próprios portugueses, lá no pau-brasil, lembra disso? Portugueses que preferiam levar a madeira, levar tudo que sai do pau-brasil para a Europa sem passar por todo o processo burocrático português, sem passar pelas feitorias. E é lógico que aqui também a gente precisa ter a presença do capitão-mor. O capitão-mor é o responsável pela defesa territorial. Lembrando que ele vai ter uma importância muito grande, certo? Cada governador-geral vai nomear o seu ouvidor-mor, o provedor-mor, o capitão-mor. É preciso cuidar da defesa territorial do Brasil, porque o Brasil sofre invasões estrangeiras. Não deixou de sofrer essas invasões ainda dentro do governo geral, depois ainda do Mendes Sá, que a gente vai ver da expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, mas eles vão para outra região, vão para o Maranhão. Mas é preciso ter aqueles que vão conhecer melhor a terra, vão criar fortes. Vocês já devem ter ido em alguns fortes no litoral brasileiro, que às vezes você está no litoral brasileiro, você avista uma fortaleza gigantesca com canhões apontados para o mar. Aquilo é obra de capitão-mor. Dependendo da sua cidade, você pode até pensar nisso. É uma obra de capitão-mor, se for do período que a gente está comentando aqui agora. Agora, vamos pensar um outro aspecto. Tem uma outra questão que é muito importante. Mesmo assim, o Brasil ainda é muito grande para ser administrado pelo governador-geral, com seus auxiliares, ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Começam a
pintar, surgir várias vilas, vários municípios no Brasil começam a surgir. Esse é o período de grande explosão dessas vilas, dessas cidades. A gente vai ver aqui que 3 grandes cidades surgem aqui. Cidades é muito, muito forte falar, mas 3 vilas, municípios que depois se tornam grandes cidades no Brasil. Mas é preciso pensar nisso também. Então, nós precisamos também compreender a importância das câmaras municipais. No âmbito municipal, olha só, elas são responsáveis pela administração das vilas em desenvolvimento no Brasil. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Dentro de cada vila, guardada sua devida importância, são formadas as câmaras municipais que são responsáveis pela administração local. Então isso é muito importante de se pensar, isso é muito importante de se destacar. Quem controlavam as câmaras municipais, e os termos são esses, tá, gente? É praticamente um cidadão de bem no conceito atual. Quem controlavam eram os homens bons, porque é o cidadão de bem. O que era um homem bom? Geralmente eram senhores de engenho, dependendo da região. Em Pernambuco, as câmaras municipais de Olinda, por exemplo, que no começo você tinha a Câmara Municipal de Olinda, não a de Recife. A de Recife vai ser criada a partir da Guerra dos Malês, já no século XVIII. E aí o que você tem? Você tem geralmente senhores de engenhos, pessoas mais ricas que cuidam da administração municipal dessas vilas, certo? Então são pessoas mais abastadas, bem abastadas, que têm dotes naquele período, que têm idade maior de 25 anos, precisa ter 25 anos no mínimo, na verdade, e precisam ser católicos. Aqui nós já estamos falando, e agora fica muito forte no governo geral, a questão do catolicismo, porque é aqui que vão chegar os jesuítas. Aqui a gente está falando da oficialidade ou da oficialização da colônia enquanto uma colônia cristã. Antes teve lá com Cabral, veio padre, veio bispo, veio sei lá o quê. Veio sim. Mas agora estamos colocando a instituição igreja. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Vamos começar então falando do primeiro grande governador geral do Brasil, sujeito abastado, que veio lá de Portugal. Nós estamos falando de Tomé de Souza. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, governou o Brasil de 1549 a 1553. Professor, eu preciso guardar o período que ele governou, até mesmo que foi um período pequeno. Não precisa guardar. Entendam o que Tomé de Souza fez, o que foi a contextualização do governo de Tomé de Souza no Brasil. E já logo de cara, a gente já pensa. Tomé de Souza, ao desembarcar em Salvador, chegou com colonos para a construção de vilas. Olha só. Então, nós estamos falando do governo geral, inclusive é um dos objetivos, fundar vilas para colonizar de fato. Uma das formas que você tem, inclusive, de expulsar estrangeiros é a colonização. Se você tem muitos estrangeiros aqui, esses estrangeiros eles passam o número de colonos do seu estado, na verdade quem está colonizando são eles. Então é preciso fundar vilas, é uma forma de colonização e também de mostrar que o Brasil é de Portugal. Aqui a gente está vivendo o governo de Dom João III, já passou o período manuelino. Ele chegou então com colonos, desembarcando em Porto Seguro, Salvador vai ser criado agora, e chegou com jesuítas. Olha só, a ordem jesuística, mas também conhecida como Companhia de Jesus, através do padre Manuel da Nóbrega, chegou aqui então o Tomé de Souza. Só para explicar um pouquinho da importância dos jesuítas, vamos só lembrar que Portugal, a gente está falando de um estado com influência muito grande do catolicismo, assim como a Espanha. Só você lembrar que o Tratado de Tordesilhas foi assinado com intermediação da Igreja, que queria ter representatividade no chamado Novo Mundo, tanto da parcela espanhola quanto da parcela portuguesa. E a Companhia de Jesus ela foi fundada um pouco antes da gente estabelecer o Concílio de Trento, que foi o grande concílio da Contra-Reforma Católica para dar uma resposta aos avanços do luteranismo, do protestantismo, certo? E aí os jesuítas incorporaram a sua missão. Qual que é a missão? Catequizar, influenciar todo mundo para tentar afirmar ou reafirmar a fé católica, os sacramentos católicos. Então, os jesuítas estão vindo para cá porque sabem, inclusive, logicamente que você tem as notícias, inclusive já teve povos indígenas que já foram levados para Portugal esse período, sabem que existe uma parcela muito grande aqui, uma população muito grande de indígenas aqui, que não são fiéis, não são cristãos. Então, vamos conquistá-los. Então, os jesuítas vieram com um conceito nítido, é um conceito muito bem estabelecido, é a catequização. Então,
Quando eles chegam, então você chega para colonizar e chega também para catequizar. Já foi fundado logo de cara o Colégio Jesuítico de Salvador. Em torno do Colégio Jesuítico de Salvador, nós tivemos a cidade de Salvador erguida, a primeira vila de Salvador erguida, já no ano de 1549. Então a chegada de Tomé de Souza, junto com Manuel da Nóbrega, representam a fundação de Salvador, que já se tornou, a partir do momento da sua fundação, a capital da colônia. Olha só que interessante. Você tem a chegada dos jesuítas, fundação do Colégio Jesuítico, fundação de Salvador e já o estabelecimento da primeira capital da colônia, que é Salvador. Então é muito importante a gente pensar nisso, na importância do Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele fica muito pouco tempo no Brasil, retorna a Portugal, ele acaba tendo cargos públicos em Portugal também, certo? A missão que Tomé de Souza recebeu foi a de ser o primeiro governador-geral como uma pessoa muito fiel ao rei Dom João III. Então, o retorno a Portugal já era previsto por Tomé de Souza. Você não tem aqui o estabelecimento do título de governador-geral como algo vitalício. Inclusive, isso não é estabelecido para nenhum. Alguns vão ficar mais, outros vão ficar menos, mas o próprio Tomé de Souza ele veio como homem de confiança do rei para dar um ponto de partida, o início dessa jornada, ok? O segundo governador-geral do Brasil, agora a gente está falando de Duarte da Costa, que veio então logo depois, em seguida, aí do Tomé de Souza. Governou o Brasil, um pouco mais tempo do que o Tomé de Souza, mas ainda assim pouco tempo, 1553 a 1558. O Mendes Sá vai ser o terceiro, que vai ser o dos três que vai governar mais tempo, tá bom? Desembarcou em Salvador já enquanto capital da colônia, então ele já desembarcou em Salvador, trouxe com ele mais jesuítas para mostrar a importância aí da questão da cristianização, da catequização, da fé católica no Brasil, e entre eles tem uma figura importante também. Se Manuel da Nóbrega chegou com Tomé de Souza, José de Anchieta, o padre José de Anchieta, chegou com o Duarte da Costa. Aí você pode pensar assim, né? Nossa, então ele está totalmente conectado aos jesuítas, cristão, católico, aquela coisa toda. Aqui as coisas começam a ser um pouco mais complicadas. Como assim as coisas começam a ser mais complicadas? Porque o governo do Duarte da Costa foi marcado por conflitos com povos indígenas no recôncavo baiano, que era a região, de fato, mais populosa do Brasil, e junto com Pernambuco, né, a capitania de Pernambuco, e vai crescendo. Ele passa a ter vários conflitos com povos indígenas. Para a escravização desses povos indígenas, vamos considerar esses povos indígenas hostis, então ele vai ter vários conflitos. Só que aí ele bate de frente com os jesuítas. Porque se vocês lembrarem, a gente falou isso agora há pouco, os jesuítas vieram aí com o objetivo, entre eles também, da catequização, além de terras, logicamente, aqui no Brasil, vieram com o objetivo da catequização, e aí você vai ter esse confronto, porque os jesuítas vão defender a não escravização desses povos indígenas. E é muito simples o motivo, a gente não tem que ficar dando muita volta em cima disso. O motivo é que os povos indígenas eles podem servir para outras tarefas, ainda mais se eles forem cristianizados. Eles podem servir para outras tarefas, para serem explorados também. Isso é muito importante, porque a gente às vezes fica pensando assim, os jesuítas eram tão bonzinhos, né? Só de você pensar que eles vieram para cristianizar povos que tinham religiões diversas, cultura diversa, você já sabe que é uma forma de exploração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já há um desrespeito, porque eles inclusive tratam os povos indígenas como povos bárbaros e precisam catequizá-los. É assim que essa é a concepção. Agora, o que a gente precisa pensar é que havia um projeto um pouco diferente. Enquanto você tinha os colonos querendo a escravização desses povos indígenas, o que eles vão chamar de solução caseira para a mão de obra no Brasil, para erguer vilas, para buscar riquezas, recursos, buscar ouro, metais preciosos em geral no Brasil, os jesuítas acreditavam na catequização, mas se não é catequizar e agora ele se torna um irmão. Mas ele pode ter uma outra forma de trabalho, inclusive eles vão ter pelos próprios jesuítas. Desse conflito, desse confronto pesadíssimo, dessa tensão que surge entre a gestão do Duarte da Costa junto com os jesuítas, a gente vai ter um grande desafeto aí do filho do Duarte da Costa, que é o Dom Álvaro da Costa. Em Salvador,
ele recebeu duras críticas de um bispo, o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Porque o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha dizia que ele tratava mal, que ele tinha um trato muito mal para lidar com todas as pessoas que viviam ali no entorno da capital Salvador, incluindo essa relação que a gente está falando com os povos indígenas. Então, há um período de hostilidade entre o filho de Duarte da Costa, que representa, logicamente, Duarte da Costa, o governador-geral do Brasil, junto com o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, que representa aí, nesse caso, os jesuítas. A história, ela é um pouco irônica. O desfecho dessa história é um pouco irônica, porque o bispo Pedro Fernandes Sardinha, Dom Pedro Fernandes Sardinha, ele foi convocado para ir a Portugal, para prestar esclarecimento à corte portuguesa do porquê que está tendo esse conflito entre jesuítas e colonos, ou colonizadores. Ele foi chamado a Portugal, e ele teve que ir prestar esse depoimento. Ele pegou uma nau, eu já expliquei para vocês em algum outro episódio aí para trás, certamente foi o da expansão marítima comercial. Nau é uma caravela um pouco maior, mas ainda assim não é muito grande, tá? A gente às vezes pensa que nau então era gigantesca, você acha que é do tamanho do Titanic, não é, tá? É muito pequena, inclusive. Inclusive nela você guardava, inclusive, compartimentos, você tinha compartimento para guardar, fazer a sua despensa, né? Ela tinha uma função um pouco maior do que uma caravela simples. Mas ela é uma caravela um pouco maior. Enfim, ele teve que retornar a Portugal. Só que aí ele pegou a sua nau, foi sendo levado para Portugal, passou ali na onde hoje seria Alagoas, o estado de Alagoas, que antes pertencia à capitania de Pernambuco, e a sua nau naufragou. Há quem diga que ele foi devorado pelos índios caetés. Aí vem a ironia, que coisa, não? Que coisa, ele foi devorado pelos índios caetés, e ele estava indo para Portugal para justificar o porquê que ele criticava o governo de Duarte da Costa e o filho de Duarte da Costa, o Dom Álvaro da Costa. Há quem diga que ele foi devorado pelos índios caetés. Bom, a gente não consegue ter totalmente provas disso, mas há quem diga mesmo de fato, quando a sua nau naufragou. Mas ainda no governo do Duarte da Costa, é muito importante que se diga também, foi fundada uma outra vila importante, exatamente, a Vila de São Paulo de Piratininga, como vocês quiserem chamar, a cidade de São Paulo, através também, olha só a importância dos jesuítas, através do Colégio dos Jesuítas, em 1554 foi fundada São Paulo. Olha só, se foi fundado no governo de Tomé de Souza, Salvador, enquanto primeira capital do Brasil, agora no governo de Duarte da Costa, foi fundado São Paulo. E as duas vilas estão ligadas à construção do Colégio Jesuístico, da instituição Igreja Católica ou a Companhia de Jesus, certo? Então, o Duarte da Costa, ele tem também a sua importância. Você tem marcos importantes do governo do Duarte da Costa. E é no governo, inclusive, do Duarte da Costa, a partir de 1555, que os franceses começam a invadir a Baía de Guanabara com mais força para fundar o que eles vão chamar de França Antártida. Sim, existiu uma colônia francesa, algumas, tá? Não só essa. Mas a gente está falando aqui, como está falando desse contexto do governo geral, começou a ser fundada a França Antártida na região da Baía de Guanabara, região do Rio de Janeiro, mais especificamente falando. Então, o governo do Duarte da Costa teve conflito com os jesuítas, conflito com povos indígenas. Durante seu governo teve a fundação de São Paulo e teve que lidar com a invasão de franceses que foram fundar a França Antártida na Baía de Guanabara. E aí a gente chega no último governador geral do período aqui que a gente está trabalhando, né, desse episódio, que é o Mendes Sá. O Mendes Sá é o cara que resolve as paradas, né? Eu costumo dizer isso, que é o cara que vai resolver um monte de parada aqui no Brasil. O Mendes Sá foi governador geral de 1558 a 1572, então são 14 anos, é isso mesmo? Se não me falha a memória. Memória não, se não me falha as minhas contas matemáticas, eu sou péssimo para fazer até 2 mais 2. Ele governou bem mais do que o Duarte da Costa e o Tomé de Souza. E o governo do Mendes Sá foi marcado pela tentativa de apaziguar os conflitos entre os colonos e os jesuítas. Ele é aquele cara que tentou restabelecer uma certa paz, uma relativa paz entre os interesses coloniais e os interesses cristãos, os interesses católicos. Ele é o cara que vai tentar resolver as merdas do Duarte da Costa, basicamente. É o cara que vai sair atrás, recolhendo cocô. É esse. Esse é o Mendes Sá. Mas ele é muito mais do que isso aqui. Vamos entender um pouquinho do governo dele. Olha só. E como que ele vai fazer isso? Durante o governo dele, vai ser lançada a Lei da Escravidão Indígena
voluntária. Olha que coisa importante que eu estou falando aqui para vocês. A lei da escravidão indígena voluntária, onde os indígenas poderiam apenas vender-se a si mesmo em caso de extrema necessidade. Porque você já está tendo relações, contatos entre colonizadores e povos indígenas. As relações nem sempre são pacíficas, na maioria das vezes não são pacíficas, na verdade. E você tem povos indígenas que estão muito mal, que são cercados por colonizadores. Você tem povos indígenas que, inclusive, acabam sendo viciados pelos colonizadores em produtos advindos de Portugal, ou que são mesmo utilizados aqui, e alguns ficam até endividados. E aí você tem a lei da escravidão indígena voluntária. Ele só vai ser escravizado se ele for voluntário para isso. Isso vai resultar, não necessariamente dentro do governo do Mendes Sá, mas isso resulta um pouquinho mais na frente no que a gente vai chamar de guerras justas, tá? Um pouquinho mais para frente, ainda em governo geral, tá? Mas não necessariamente dentro do governo de Mendes Sá. Mas é consequência, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. O que são as guerras justas? O nome também é extremamente específico, didático, na minha opinião. Tá? Então, inclusive, trabalhando com o Brasil Colônia, os termos, os conceitos, os nomes, eles são extremamente autoexplicativos. Na concepção dos portugueses, guerra justa é aquela guerra que é feita contra nações indígenas só com ordem do rei. E é definido muitas vezes quando uma nação indígena não podia escravizar os povos indígenas, a não ser que eles se colocassem como voluntários para isso. Mas você poderia fazer guerra com nações indígenas se o rei permitisse. E quando que o rei permite? Quando é confirmada que aquela nação indígena ela é desordeira, ela faz guerra contra o colonizador, ela não aceita pacificamente. Ou seja, então você já sabe que tem um monte de guerra justa aqui. Então é uma guerra justa. Eles estão contra a gente, eles querem nos matar, então a gente pode fazer guerra e a gente pode pegar esses prisioneiros de guerra e escravizá-los. Mas, de qualquer forma, você tem ainda assim um limite no conceito da escravização dos indígenas. Você tem sim, então, de fato, uma cláusula aí, pelo que foi feito lá em 1566 com a escravidão indígena voluntária, tá bom? Também foram criados, por conta disso, como consequência disso, já a partir do governo de Mendes Sá, aldeamentos indígenas sob supervisão dos jesuítas, que a gente vai conhecer como missões. Lembra que os jesuítas eles tinham um plano diferente para os povos indígenas? Entre esses povos criaram as missões. São aldeamentos onde os indígenas vão viver e vão aprender o cristianismo, o catolicismo, junto lá com os jesuítas. Eles vão trabalhar, tá, gente? Eles vão trabalhar para os jesuítas. Há uma forma de exploração também que não é simples, é uma forma de exploração pesada. Isso é importante que vocês saibam também. Quando a gente chega lá em tudo isso é dentro do governo do Mendes Sá, tá? Que é o que ficou mais tempo, então certamente é o que a gente tem um pouquinho mais de coisas a falar. Quando a gente chega lá em 1563, dentro do governo de Mendes Sá, foi estabelecida ou foi decretada a Paz de Ipeirog. O que é a Paz de Ipeirog? É um acordo entre os colonos e os índios tamoios que ameaçavam invadir as vilas de São Paulo e São Vicente. Então, os índios tamoios estavam em pé de guerra com os colonos. Existe uma hostilidade de ambas as partes e tem um motivo, e foi decretada, a partir de 1563, a Paz de Ipeirog. Só para explicar para vocês, os índios tamoios eram, em sua grande maioria, aliados dos franceses, aqueles mesmos que estavam fundando a França Antártida. Então tá aí a explicação do porquê que eles eram inimigos, os colonizadores portugueses e os índios tamoios. Para chegar a essa Paz de Ipeirog, entra a importância de José de Anchieta, aquele mesmo que chegou aí junto com Duarte da Costa, o jesuíta, o padre José de Anchieta. Ele ficou refém dos índios tamoios por 5 meses. 5 meses como refém dos índios tamoios. E durante esse processo ele conheceu a cultura dos índios tamoios, aprendeu com os índios tamoios, ensinou, abre muitas aspas aí, tá? Aprendeu, ensinou os índios tamoios, e também já é um período que os franceses já estão em plena derrota, em franca derrota. Os índios tamoios já estão ficando isolados. E aí você tem que decretar essa Paz de Ipeirog. Isso evitou com que os tamoios invadissem as vilas de São Paulo e São Vicente. E aí o que você tem? Você já tem estabelecido inclusive a paz com os tamoios, e aí você precisa resolver o problema dos franceses, as invasões francesas na Baía de Guanabara. Em 1660, os portugueses conseguiram derrubar o Forte Coligny,
o Forte Coligny na Baía de Guanabara, que era o ponto de referência dos franceses, era o forte que mantinha, inclusive, a França Antártida em pé, enquanto colônia francesa. Os franceses tiveram que se fugir para as matas, onde eles eram aliados dos índios tamoios. Mas depois a gente teve aquela paz de Peyrogue, vocês sabem do que a gente está falando. E aí você tem os franceses com uma derrota não total, porque os franceses depois sobem para o Maranhão, vão criar outra colônia no Maranhão. Isso pode ser inclusive um tema para outro episódio aqui do Parabólica Podcast, que é sobre a colonização francesa. Tem um vídeo no canal Parabólica sobre isso. Então os franceses eles saem derrotados, perdem lá o Forte Coligny, na Baía de Guanabara, na região de Villagnon, que é uma das ilhas da Baía de Guanabara. E aí eles precisam fugir, eles fogem para as matas, se refugiam nas matas, onde eles eram aliados dos tamoios, mas extremamente enfraquecidos. E os portugueses continuam fazendo guerra com os tamoios, até depois surgir aquela paz de Peyrogue em 1663, quando os tamoios estavam querendo invadir São Paulo e São Vicente. Aí os franceses não têm chance mesmo. Nesse processo é muito importante destacar, que é extremamente interessante colocar aqui para vocês, é que foi dentro do governo de Mendes de Sá que foi o sobrinho dele, o Estácio de Sá, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A gente está falando do Rio de Janeiro, a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. Foi fundada em 1565. Objetivo da fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro: construir as bases para as operações portuguesas contra a colonização francesa. Ah, mas os franceses já estavam dispersos ali na Baía de Guanabara. Pois é, mas estavam ali ainda, poderiam voltar. E aí lembra que eu falei já em algum momento, não lembro mais se foi no meio ou se foi no começo do episódio aqui do Parabólica Podcast, desse episódio 4, que uma das formas de você se manter, colonizar e se defender é fundar vilas, cidades. Isso é forma de colonização? É isso. Vamos fundar uma vila, uma cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí, quando os franceses, se eles quiserem voltar para cá, não tem condições, porque nós já estamos aqui extremamente estabelecidos, concretamente estabelecidos. Então foi fundado o Rio de Janeiro por uma ação militar, através de Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes de Sá. Então reparem, no governo geral nós tivemos o Tomé de Souza. Durante a gestão de Tomé de Souza, a gente teve a fundação de Salvador, primeira capital, com a importância dos jesuítas do colégio jesuístico. Nós tivemos no Duarte da Costa a fundação de São Paulo, também com a importância do colégio dos jesuítas em São Paulo. Caráter religioso, aí as duas primeiras vilas aí que a gente está falando. E depois, no governo de Mendes de Sá, através do seu sobrinho Estácio de Sá, a gente tem a fundação do Rio de Janeiro, já num contexto que já não é tão religioso. A gente já está falando de um contexto que é militar, servir de base para operações contra a colonização francesa. De qualquer forma, o que a gente pode perceber dentro desse episódio que a gente falou aqui dos 3 principais governadores gerais e dos conceitos? O governo geral está, de fato, estabelecendo bases da colonização aqui no Brasil. Tá, tudo bem, isso começou com as capitanias hereditárias, mas agora que a gente começa a ver os avanços da colonização portuguesa. É nesse período que a gente consegue ver uma administração bem sucedida, abre muitas aspas, mas do ponto de vista português. E é nesse período que a gente também começa a falar de escravização de povos africanos, que é nesse período que, na verdade, já desde as capitanias hereditárias a gente já tem cana-de-açúcar sendo cultivada, mas isso, inclusive, vai ficar possivelmente vai ser o próximo episódio do Parabólica Podcast, da gente falando das atividades econômicas, e é um episódio de extrema importância, como eu sempre falo, porque é preciso saber das atividades econômicas, falar de drogas do sertão, falar de pecuária, falar de cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar, e falar de escravidão, porque é uma mão de obra. A escravidão é uma atividade econômica das mais lucrativas para Portugal, mas isso vai ficar para o próximo episódio, porque senão esse episódio aqui vai ficar com 3 horas. E como a gente precisa fazer tudo organizado, não é o caso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham escutado aí com toda calma. Espero que a louça ou as vasilhas tenham sido lavadas, estão no escorredor, ou você já a secou e colocou já no armário. Espero que você tenha terminado sua corrida aí, tinha feito aí os seus 289 quilômetros de corrida, passeado com seu cachorro. Cachorro fez cocô, fez xixi. É isso mesmo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio do Parabólica Podcast. Grande beijo. Fui.